Bom dia a todos, todas, todo e todas, não, todos, né? Bom dia também a quem vai nos acompanhar aí pela internet. Nós estamos no terceiro dia da realização do segundo Seminário de Direitos Culturais de Uberlândia. Esse seminário se dá mais uma vez com a parceria da 13ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, através da sua Comissão de Cultura, e da Universidade Federal de Uberlândia, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROESC-UFO. Conta também com o financiamento do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia, da Secretaria Municipal de Cultura e com o patrocínio do Grupo Martins e da empresa Eficaz Serviços Globais, por meio do Mecanismo de Incentivo à Cultura. É um prazer tê-los todos aqui nessa manhã. Nós queremos muito agradecer, né, além da presença de vocês também, os nossos convidados. Faremos o seguinte hoje. A mesa é Direito, Arte e Literatura, né, e nós convidamos duas pessoas para falar sobre essa temática, que é o professor Marcelo Miguel Conrado. Só um minuto. Professor doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, professor adjunto do curso de graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, membro do Grupo de Pesquisa em Direito Civil Constitucional, Virada de Copérnico, coordenador da Clínica de Direito e Arte da Universidade Federal do Paraná. E também, quem quiser saber mais sobre cada um dos nossos convidados, pode entrar na plataforma do evento, que é a plataforma Even3, né? Clicando lá, você tem acesso a todos os convidados, os currículos, né? Que é vasto, de todo mundo. A gente poderia ficar aqui um dia falando. Mas eu quero agradecer muito a presença do professor Marcelo Miguel Conrado, que saiu de tão longe para estar aqui com a gente nessa manhã e dar a sua contribuição, né? Ele veio falar de arte e direito, né? A arte contemporânea e o direito. O professor também é artista, então eu quero convidá-lo para dar início a essa manhã e depois nós passaremos para a professora Cândice Lisboa. Muito obrigada, bem-vindo. Bom dia a todos, aos resistentes. Hoje é uma quarta-feira de feriado. Eu queria agradecer a presença de vocês, então, por mais esse motivo, além de estarem no evento, mas por ser uma data que é uma data que é Consciência Negra, que é uma data importante, mas é também um feriado. Agradecer a Kátia pelo convite, estou muito honrado de vir aqui para o Triângulo Mineiro, e eu vou fazer uma fala sobre uma relação entre direito e arte. Uma aproximação que é possível fazer entre essas duas áreas do conhecimento. Eu ministro uma disciplina no curso de Direito Federal, que é de Direito e Arte, buscando essa aproximação. Como é que essa aproximação pode ser feita? Nós temos que pensar como é que uma obra de arte é hoje. Não é mais uma ideia, ou só aquela ideia que nós pensávamos alguns séculos atrás, de que nós falamos em arte, nós falamos de pintura, escultura, gravura e fotografia. Hoje nós temos outras linguagens artísticas. Eu trouxe uma aqui, que é o segundo slide. Essa é uma obra do Ruben Ondak, ela foi adquirida para o acervo da Tate Modern de Londres. E o que é essa obra? Alguém tem ideia? Chama-se New Feelings in Good Times. É o seguinte, o que nós temos ali é uma porta ao final, é uma porta que nunca vai abrir, as pessoas que estão nessa fila não sabem, e o artista colocou várias pessoas que são atores e atrizes contratados para ficar nessa fila. E aí, quando a Tate Modern abre, as pessoas olham aquela fila, e o que a fila nos diz? Se algo tem fila, é bom, geralmente. Se eu vou num shopping e tem uma fila para algum lugar, eu posso estar atrasado, eu tenho que ir lá saber o que está acontecendo. A gente sai à noite e o lugar tem fila,
provavelmente aquele lugar é bom. E o que as pessoas fazem? Começam a alongar essa fila. E essa fila vai crescendo, aquela porta não abre, aquela fila não anda, e as pessoas começam a ficar impacientes, e aí só depois elas descobrem que elas estão fazendo parte de um trabalho de um artista. E a pergunta é, o que a Tate Modern comprou? Comprou uma ideia, comprou um projeto, comprou um conceito. Só que para nossas leis autorais não se protege ideias, se protege uma obra que tem um suporte. Só que a arte já está muito à frente disso. E na verdade o que nós temos aqui nessa obra é tão somente uma ideia, um conceito. Então como trabalhar com essas questões todas, essas camadas de complexidade por meio de uma relação de direito e arte e talvez também por meio dos direitos autorais. Eu trago uma frase que é uma abertura para as próximas fotos que eu vou trazer, próximas imagens, que diz: a arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Eu acho que o sentido da arte é esse. Nós estamos tão acostumados a ver as coisas que nós não conseguimos mais enxergar aquilo. Então, se perguntarem para mim quantas pessoas passando de rua eu vejo todo dia, eu já nem sei mais quanto, que aquilo é tão comum. E não deveria ser comum. Quando a gente olha um problema social, aquilo não deveria normalizar. E a arte que nos traz, que nos resgata disso e nos coloca no outro patamar. Então, por exemplo, quando vai assistir um filme, a gente sai do cinema chorando. A gente vê aquela mesma realidade do filme na rua e aquilo não nos toca tanto. Eu acho que a arte é um instrumento para isso, não só a arte, mas a literatura. A próxima fala vai ser disso. Então nós falamos muito no direito, que o direito não dá mais conta de resolver tudo, e realmente não dá, o direito tem limites. A literatura consegue resolver muitas questões. Quantas vezes nós superamos, por exemplo, um luto, uma perda, um momento de dificuldade lendo um livro, vendo uma experiência que está num livro, que isso nos ajuda em determinados momentos da vida. A literatura também contribui para assentar algumas questões que o direito não consegue. A próxima. Em Berlim existe um monumento que é em homenagem às vítimas do Holocausto. E esse monumento foi inaugurado alguns anos atrás. E é uma memória a todos aqueles judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. É um local que incomoda. A própria arquitetura, o próprio planejamento que foi feito desse espaço é para causar um certo constrangimento, uma certa racionalidade. Você andar por aqueles lugares parece um labirinto, parece que você não vai ter um encontro com aquilo que você busca. Enfim, eu vou entrar agora numa obra de um artista, vai passar, que é o Sharak Shapira. Ele nasceu em Israel, e o fato de ter nascido nesse lugar diz muito sobre ele. Incomoda muito para esse artista a maneira com que as pessoas vão a determinados lugares. Então, quando alguém entra no memorial que representa a memória dos judeus mortos, que é um número expressivo, muita gente vai lá e quer fazer selfies, de mais variadas posições. Aquele local é um local de respeito. Nós entramos em determinados lugares de maneiras diferentes. A gente entra num espaço religioso, a gente entra em outros lugares, cada um tem um certo sentido, e nós temos que respeitar isso. E as pessoas hoje têm um certo culto pela selfie. Eu vou trazer uma imagem aqui, e as pessoas, por exemplo, dá para diminuir um pouquinho a luz, para a gente ver um pouquinho melhor As pessoas fazem isso. Tá melhor, né? O artista olha isso, de alguma maneira incomoda ele faz o seguinte: ele, sem autorização, ele vai até a rede social da pessoa, ou ir até a rede social da pessoa que tirou essa imagem, e aí ele faz um trabalho em cima disso para representar o que aquela pessoa está fazendo com a memória de quem está lá, se puder passar. E aí ele coloca do lado dessa foto a pessoa como se estivesse fazendo isso com a representação da memória dos judeus que está lá. Poder passar a próxima imagem, aqui uma outra. E todas essas fotos foram retiradas das redes sociais das pessoas sem autorização. Aqui vai trazer várias questões interessantes. Primeiro, o trabalho do Sharak Shapira é um trabalho muito legítimo. Você apontar o que as perspectivas de comportamento das pessoas estão tendo
é algo que necessita ser feito. Por outro lado, nós temos uma outra situação, o Sharaki Shapira, esse projeto chama-se Holocaust. Yolo é uma expressão em inglês, significa só se vive uma vez, um caos, para dizer Holocaust. E ele recebeu uma mensagem de um jovem dizendo que teve uma foto dele utilizada pelo artista e que ele nunca teve uma postura nazista ou nesse sentido, e que todo mundo passou a ver ele com essa ideia. E o Sharaki, então, suspendeu esse projeto. Os dois lados são legítimos. Como é que o que a gente faz hoje vai parar nas redes sociais e como é que a arte pode se apropriar dessas questões. Então, é um trabalho que nos faz pensar, nos faz representar, como outros que eu vou trazer, por exemplo, aqui que fala da liberdade de expressão. Quando nós falamos em liberdade de expressão, nós não falamos só de casos emblemáticos que vem à mídia, mas nós falamos, por exemplo, em situações como essa, com um fotógrafo brasileiro que não se considera artista, ele trabalha com fotojornalismo, mas ele vai a alguns lugares e alguém tem que testemunhar isso. Ou, por exemplo, massacres como esse, alguém tem que trazer registro disso para que a gente possa não esquecer desses fatos. Ou, mais uma situação aqui, puder passar. Hoje, Dia da Consciência Negra, em homenagem a esse dia tão importante, eu trouxe uma foto também do Elliot Erwitt, sobre uma situação que aconteceu no mundo todo, de preconceito contra os negros, que é uma situação que precisa ser lembrada sempre. Puder passar. Ou então a fotografia do David Chancellor. O que ele faz? A medicina tradicional chinesa faz uso de algumas partes de alguns animais para fazer remédios, que inclusive não tem uma comprovação científica. Essa é uma situação. Eles fazem isso com o animal da África para conseguir uma parte do corpo do animal para fazer um medicamento, que é uma medicina que não tem nenhum efeito comprovado. Tem algumas situações, inclusive, que misturam a pele do animal com o animal vivo. Porque o animal, quando morre, ele endurece o corpo. E aí, para a medicina dele, o conhecimento dele, tem que ser retirado com o animal vivo. Será que isso é legítimo, essa crueldade com os animais? Então, alguns artistas, alguns fotógrafos fazem esse registro para dizer: nós precisamos tomar conhecimento desses fatos. E isso se faz por meio da liberdade de expressão. Nessa relação de arte e arte, eu vou entrar numa outra situação agora, que é uma exposição que eu fiz no Museu Oscar Niemeyer, uma exposição individual, uma exposição que teve mais de 120 mil visitantes, foi na sala 2 do museu, e essa exposição chama-se O que é Original. Eu tenho me dedicado já há um bom tempo sobre os conceitos de autoria, originalidade e obra. O que é original hoje? Será que um artista pode se apropriar de uma obra de outro artista? Quais são os limites disso? Será que o original é algo absolutamente novo? Ou uma apropriação, pode se tornar algo original? Será que nós precisamos de algo novo, se é que existe? Ou se a nossa preocupação hoje é o que fazer com que já existe o que está à nossa frente? Isso não só na arte, mas no direito e em várias outras situações. Então, essa exposição foi dividida em 3 partes. A primeira parte é de pinturas, eram 13 pinturas em grande formato, uma pintura expressionista. Eu recorro aqui a questões da influência, Jackson Pollock, Willie Kuhn e outros artistas do expressionismo abstrato, até perguntar: quem inventou o expressionismo abstrato? Quem pode fazer uma arte como essa? Essa arte parece uma caligrafia, cada um de nós tem uma caligrafia própria. E quando eu faço essas obras, primeiro, é uma questão do expressionismo, da caligrafia, uma questão muito pessoal. Nós somos o tamanho do nosso gesto. Então, esses trabalhos, todos eles têm a minha envergadura se eu tivesse com os braços abertos. É o tamanho que cada um de nós tem. E eles tratam algumas questões que encostam no direito. Por exemplo, é uma pintura que não tem volta. Um traço que, quando eu faço, tem que ser um traço muito certeiro. Se aquele traço, por alguma razão, eu não aceitar, aquele trabalho está perdido. Então, eu levo meses fazendo uma obra até que eu aceite ela como uma obra concluída. Em alguns trabalhos, isso é muito intencional, eu tento trazer uma outra cor, como se estivesse apagando algo que está por baixo. Que dá para ver, por exemplo, nessa primeira imagem aqui. Para dizer o seguinte: quando nós tentamos apagar alguma coisa das nossas vidas, elas se tornam mais evidentes ainda. Exemplo disso, a teoria do direito ao esquecimento.
Muitos estudantes hoje fazem TCC ou se dedicam a estudar o direito do esquecimento. Para mim, um direito que tem talvez algumas controvérsias. Por quê? Como é que a gente exerce o direito do esquecimento? Lembrando algo que devia ser esquecido. Então, para mim, os casos em que é devido de esquecimento se tornam mais evidentes do que se não tivesse, alguns casos, não tivesse na educação. Quando nós fazemos um trabalho, uma monografia, ou fazemos uma petição, nós repetimos todos aqueles casos que foi determinado pela justiça que deveriam ser esquecidos. E aí, a gente pergunta, será que essa teoria, ela funciona realmente no direito? Só que quando nós conseguimos esquecer aquilo que nós nos propomos a esquecer, essas obras também ficaram todas suspensas, porque quando a gente vai num museu, numa galeria, nós sempre olhamos as obras bidimensionais nas paredes e as obras tridimensionais no meio do espaço, e aí nós pensamos, por que não pensar uma pintura como se fosse uma escultura? Que o visitante tivesse que circular ela para conseguir ver, até porque é um trabalho todo gestual. Pode passar. Aqui existe uma parede que nós não sabemos o que vai encontrar depois. Quando o visitante passa por essa parede, vai chegar nessa sala aqui. Antes estavam as pinturas. E aqui são fotografias, que é a segunda parte da exposição. A exposição chama-se O Que Original, por quê? A primeira parte da exposição, que são as pinturas, é um trabalho indelegável. Só eu posso fazer. Eu não posso pedir ajuda para ninguém, embora tenha justiça que posso até delegar, mas no meu caso a pintura não pode ser delegada. Na segunda fase da exposição são fotografias, só que eu não sou fotógrafo. A única fotografia que eu faço é com o meu celular. Eu até fiz um curso de fotografia de 6 meses e eu terminei o curso com uma certeza, não é para mim isso. E como é que eu vou no museu fazer uma exposição de fotografias? O que me chamou a atenção foi o seguinte, existem bancos de imagens, já viram? Você precisa de alguma coisa lá, vai no banco de imagem, licencia, alguns são gratuitos, outros não, a gente usa aquela imagem. Não precisa nem citar o autor. O que é isso? O fotógrafo está renunciando à autoria. Só que para leis autorais isso não é possível. Você não pode renunciar um direito como autoria. É como renunciar ao próprio nome, como renunciar a parte do corpo. E o mercado faz isso, permite que se licencie, que se faça essa licenciação. Lendo os contratos de licenciamento de imagem, eu vi o seguinte, que eu posso dizer que essa imagem é minha, desde que eu coloque o elemento criador. É muito comum na publicidade, colocar as informações lá sobre o produto ou um serviço. E aí eu pensei, isso pode ser um campo para se pensar em trazer essas imagens para a arte. E eu coloco frases anônimas. Então, já que a imagem vai ser anônima, porque o fotógrafo renunciou à autoria, eu vou colocar também frases anônimas. Que frases são essas? Eu retiro da onde? Para-choque de caminhão. De redes sociais, as pessoas compartilham, até você não sabe mais quem é que falou aquilo. Ou de conversas que eu ouço, ou principalmente de pichações e grafites. Por quê? O pichador, o grafiteiro, geralmente ele não assina. E aí você não sabe quem escreveu aquilo. Aí eu acabo me apropriando daquilo. Então é de um duplo anonimato da imagem e da frase. Eu reivindico a autoria porque ambas são anônimas. E aí aqui nós temos 20 imagens que são todas anônimas, que eu passei a reivindicar a autoria. E aí tem uma última parte da exposição, que aí a autoria se dilui, porque na sala das fotografias, eu me aproprio de fotografias que não são minhas, eu me aproprio de frases que não são minhas, e aí no começo eu tinha um recurso lá que eu incluía aquelas frases. Mas depois eu pensei, eu poderia me libertar completamente das mãos. E eu passei a contratar um designer para fazer esse trabalho de incluir. Como se fosse uma obra que eu não encoste a mão. Que todo o trabalho é conceitual, não é um trabalho braçal como nós temos nas pinturas. E por fim nós temos essa sala, uma sala menor, em que eu pedia para as pessoas deixar frases anônimas para eu utilizar nas próximas obras. É uma sala um pouco mais reservada e até o final da exposição foi contabilizado, nós tivemos 8.959 contribuições de frases que as pessoas deixaram para fazer as próximas obras. Então aqui o artista, a autoria
desaparece por completo. Agora é o público que passa a participar da obra. E nós temos hoje trabalhos que exigem a participação do público. Por que isso? Porque a nossa participação numa exposição não é meramente contemplativa. Nós temos que participar, interagir. Assim como na vida, nós não podemos só olhar aquilo que acontece. Nós temos que tomar partido, nós temos que participar daquilo que está à nossa frente. Em questões políticas, estudantis e assim por diante, audiências públicas, onde a gente vê uma injustiça, nós temos que atuar. Puder passar aqui o espaço que as pessoas puderam deixar as frases. E aqui a gente começa com algumas imagens. Essa frase eu vi numa pichação, que é: o lugar mais difícil, o endereço mais difícil é o do lugar do outro. Para mim isso é uma grande verdade. Como é difícil exercer alteridade, como é difícil se colocar no lugar de uma outra pessoa. E aí, nessa imagem, até conversei depois com o fotógrafo, um vendedor de produtos de artesanato, e ele estava tão cansado que ele deitou na calçada. Essa foto é na Avenida Paulista. E aí tem um ônibus passando. O que é um ônibus? É um veículo que nos leva de um endereço a outro. Como é que são as pessoas que não têm endereço, não têm número, não têm CEP? Como elas vivem? Como é o dia a dia delas? Será que já nós nos perguntamos como é que é esse exercício de viver nessas condições? É uma imagem, digamos, que choca bastante, ou tem muitas inquietações que vão trazer sobre ela. E tem no canto, inclusive, um telefone, que é um meio de comunicação, que hoje praticamente não é utilizado mais, o orelhão, mas que diz um pouco sobre isso. Como é que é a nossa comunicação com essas pessoas que não têm endereço? A próxima é: militar é verbo. Essa frase também peguei numa pichação. E esses dois instrumentos de opressão, a bota e a arma. E aí, quando eu pergunto se militar é verbo, a minha pergunta é que hoje a democracia é atacada de outras maneiras. Quando nós falamos de ditadura no Brasil, da década de 70 e assim por diante, nós tínhamos uma outra realidade. Hoje existe o constitucionalismo abusivo. Então, por exemplo, existem ditaduras de direita, existem ditaduras de esquerda. Dois lados. Por exemplo, na Rússia nós temos eleição? Temos. Quem consegue ganhar uma eleição concorrendo com o atual presidente que está lá? Então, são países com uma aparente democracia. Quando a Constituição vai sendo alterada, às vezes vão sendo alteradas, que nós vamos perdendo alguns direitos pouco a pouco, até quando nós vamos verificar, nós já estamos no Estado democrático. E aí a pergunta é se militar é verbo. Então o perigo hoje está justamente nessas situações. Eu não consigo ver tanques de guerra chegando e assim por diante, mas nessas pequenas mudanças que nós vamos tendo nas nossas legislações, cada dia uma, outra, assim por diante. Quando nós formos verificar com o tempo, a situação é quase que irreversível ou vai demorar muito tempo para conseguir ser revertida. Essa imagem eu fiz quando aconteceu um fato aqui em Minas Gerais, a tragédia de Brumadinho. Então, uma imagem que pode ser olhada como de terra, de lama. Por outro lado, tem o tom acobreado. O cobre é o valor, a cor do dinheiro. E a frase está escrita aqui é a idade do capitalismo. Na Terra, nós medimos nosso tempo de vida, as camadas geológicas. Quanto tempo nós estamos aqui? E aí, só que quando você chega mais perto dessa imagem, na verdade não está escrito a idade do capitalismo, está escrito a tragédia do capitalismo. Será que por questões financeiras nós sempre vamos incorrer nos mesmos erros? O Brasil parece uma roleta russa, assim, toda hora é uma crise. A crise hídrica, a crise das barragens, a crise do sistema prisional, a crise da corrupção e assim por diante. E parece que cada vez isso se repete e nós não conseguimos aprender com os nossos erros. Essa frase eu peguei eu furtei de um aluno, ele estava apresentando um seminário no mestrado, ele falou que adora a humanidade, eu odeio o meu próximo. Isso para mim é uma verdade. As pessoas parece que amam o mundo, mas não conseguem conviver com o próximo. Não só nesse sentido dessa convivência diária, mas, por exemplo, nós temos tantas injustiças do nosso lado, e até nós, academia, vamos fazer projeto de extensão ou vamos fazer pesquisa, daí o que está lá do outro lado do mundo.
Não que isso não tenha importância, tem que ser pesquisado. Mas somos um país tão fragilizado que nós temos tanto campo para trabalhar, para se pensar o direito, pensar a extensão, que nós temos que olhar primeiro para quem está do nosso lado e necessita do nosso auxílio, seja jurídico, seja da área médica e todas as áreas que nós temos de estudo. Depois, essa frase também eu peguei de uma rede social. Quantos anos são necessários para esquecer um segundo? Nós não temos controle nenhum das nossas vidas. Então pode ser que a gente pegue o telefone e veja uma mensagem que mude completamente a nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer no nosso minuto seguinte. Pode ser que algo que mude nossa vida para bem, pode ser que seja algo que vai nos ser uma experiência absolutamente traumática nas nossas vidas. Eu acho que todos nós, em algum momento, passamos por situações como essa. Então, essa imagem é uma gota d'água, como se fosse assim, um pingo d'água, algo assim que é menor do que um segundo, que pode mudar o curso das nossas vidas. Para dizer, nós não temos controle nenhum sobre o que acontece sobre nós. Essa imagem aqui, todas são de banco de imagem, essa frase é tudo passa. Eu já vi essa frase do passa do Milor Fernandes. E eu fui buscar se realmente a frase é dele. E diz o seguinte: tudo passa. Na vida, terremoto passa, furacão passa. O difícil é saber o que resta. Isso é verdade. A gente passa por qualquer situação da vida que a vida vai nos impor. O difícil é saber como é que a gente vai resistir e como a gente vai superar isso. E aí, essa frase, embora eu pesquisei na internet e disse que é dele, eu não sei se é dele, porque nos livros que eu fui verificar eu não encontrei. E a internet tem um pouco isso, o Google, nosso oráculo. Tudo parece ser da Cecília Meirelles, né? Mas não é. Então essa discussão sobre a autoria, se é da pessoa ou não é, porque assim a autoria tem tanto uma situação de que não se acredita o autor, como se acredita a uma pessoa que não escreveu aquilo. Tem isso, não tem esses dois lados. Isso também me interessou nessa frase. Então eu coloquei uma imagem de uma casa, uma escada, de pessoas que já moravam lá e que na verdade passou. E as questões passam, gerações a gerações, onde moraram, como era, passam, assim como a vida passa. Essa frase eu ganhei de um artista, o Benê Fonteles. Ele participou de uma das últimas Bienais de São Paulo. Meu amigo mora em Brasília. E ele disse que esteve em São Paulo e viu isso na garupa de uma moto. Saio com Deus, se não voltar, fico com Ele. É por isso que essa imagem eu fui buscar no banco de imagens, que representa a questão do movimento, da moto, essa profissão tão perigosa que nós temos, principalmente nas grandes metrópoles. Mas essa frase não se aplica só para quem é motoqueiro, mas a todos nós. De alguma maneira, todo dia nós saímos com Deus e não sabemos como é que nós voltamos. A gente sabe que a vida, ela tem uma certa... a vida, aliás, é um sopro. Essa frase eu peguei de uma pichação: a passagem do tempo custa caro. Se há algo que custa caro para nós, é o tempo. Cada vez nós temos duas situações que eu acho um luxo absoluto: tempo e espaço. Cada vez mais nós trabalhamos e vivemos em espaços menores, e cada vez menos nós temos menos tempo. Isso se aplica a todas as classes sociais, desde a pessoa que tem um poder aquisitivo altíssimo, desde a pessoa que não tenha. Praticamente ninguém tem tempo hoje. Nós trabalhamos manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada. E a pergunta é: aonde isso nos leva? Quais são as nossas escolhas? E aí essa imagem tem a questão do tempo, de um trem que está relacionado com a passagem, e essa aglomeração de pessoas, a ineficiência do transporte público, o tempo perdido nas nossas vidas por burocracias, por outras situações, e o tempo é um bem que não é renovável. Nós não podemos substituir, nós não podemos recompor o tempo que nós temos aqui. Essa imagem, ela surgiu de um aniversário que eu fui, e tinha uma pessoa já de bastante idade lá, de um número superlativo, e a hora que foram cantar parabéns, colocaram aquele bolo com os números lá. Eu acho que foi o momento que a pessoa percebeu a idade que ela tinha. E aí, quando todo mundo terminou de cantar os parabéns, pediram para ela falar alguma coisa. E a frase que ela disse é: não vi passar. E então essa imagem, uma imagem preto e branco, uma imagem mais traumática, mais dramática, é uma mão mais jovem com uma mão de uma pessoa de mais idade. É a questão da passagem do tempo. E nós falamos muito isso: não vi passar.
Fiquei 5 anos na faculdade, parece que foi ontem, não vi passar. Conheço a Kátia, não sei quanto tempo, nossa, parece que foi ontem, não vi passar. Essa frase, ela faz parte das nossas vidas. Nós não vemos as questões passar. A gente se aposenta, que aliás hoje não é tão fácil, né? Nossa, trabalhei tantos anos, ou trabalhei nesse lugar tantos anos e não vi passar. A vida é quase que o não vi passar. Aqui não dá para ver a frase, mas a frase eu também retirei de uma rede social que diz: tanto fez que agora tanto faz. Eu acho que tão importante na vida é saber persistir, e nós falamos muito nisso, tem que insistir, você tem que ter o teu objetivo, você tem que ir para frente. Mas uma das coisas que as pessoas não pensam tanto, e para mim é tão importante, é o momento de saber recuar. Você não pode ficar a vida inteira, você não pode gastar teu tempo sabendo que algo não vai te levar a determinado lugar. Você pode querer muito, mas talvez aquilo não é para você. Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser um concurso público, pode ser qualquer coisa. Talvez o teu caminho é outro. E quanto antes a gente tomar consciência disso e tomar um rumo diferente, vai ser melhor. E há muitas situações que é isso, que a gente vive uma pressão de tanto fizeram que agora tanto faz, não me faz a menor diferença. É o momento de você dizer: é a hora de pendurar as chuteiras. Essa frase é do Mujica. Eu vi ela num documentário, está no Netflix, e ele fala o seguinte: que as pessoas hoje fazem compras, parcelamentos, e que elas acham que pagam com dinheiro, só que elas não pagam com dinheiro, elas pagam com o tempo delas. Então, eu sou professor, se eu quiser fazer comprar alguma coisa que custe muito mais que o meu orçamento, o que eu vou ter que fazer? Pegar mais aula para dar. O que significa pegar mais aula? Gastar mais tempo da minha vida trabalhando para poder pagar aquilo. E ele fala uma coisa que é uma grande verdade: nós pagamos as coisas com o tempo das nossas vidas, nós não pagamos tão somente com o dinheiro. E aí ele diz: a vida se gasta. E aí tem aqui uma imagem de um piano, um bem que se deixa de herança, de geração para geração, e que fala muito isso: a vida também se gasta. Essa frase, eu ganhei ela da curadora da exposição. Essa obra foi exposta em 2016 numa galeria em Londres, na frente do National Gallery, e a curadora falou o seguinte, quando eu falei sobre como seriam as obras: eu tenho uma lição de casa para você. Eu ouvi essa frase numa entrevista numa TV argentina que diz: prefira a decadência à modernidade. Talvez o que essa frase diga mesmo é a própria decadência da modernidade. E aí eu fiquei procurando uma imagem que pudesse representar isso, porque nesse meu trabalho o que importa mesmo é a imagem, não a frase. A frase vem só para potencializar a imagem, não é uma legenda. Olha, se você não entendeu bem a imagem, está escrito aqui. Então são frases que precisam dar sentido àquela imagem. Eu lembrei de uma situação, alguns anos atrás, 2012, eu fui participar de uma exposição em Berlim, e era um voo assim, Berlim, Londres, São Paulo. E o voo atrasou em Berlim. E quando eu cheguei em São Paulo, a fila do embarque já estava andando. A hora que eu apresentei o ticket lá, o cartão do embarque, eles falaram: a gente já fechou a lista de passageiros do voo e você não pode entrar. Eu vi todo mundo indo embora, dando tchau lá, e eu tinha que estar dentro do avião, não consegui. Isso era meio tarde da noite, acho que 10h30 por aí. Aí eu fui tentar resolver na companhia, já estava fechado, e aí, como não tinha solução, eu fui tentar sair do aeroporto, do Hilton. E aí eles falaram o seguinte, que como o último voo já tinha chegado, não tinha mais ninguém lá da imigração, que eu poderia até sair do aeroporto, vou procurar um hotel, mas no dia seguinte eu poderia ser considerado como imigrante ilegal, o que não é uma boa ideia. Eu me senti aquele filme O Terminal, que tem um autor que é o Tom Hanks. Eu dormi literalmente dentro do aeroporto. E o que eu observei? A hora que chega no aeroporto, tem hoje um novo lugar, o shopping e o aeroporto, são muito parecidos. O piso com brilho, as lojas, as luzes, os painéis de LED, aqueles atrativos todos. Eu nunca tinha visto um aeroporto fechado. A hora que eles fecham, aquilo é de uma decadência absoluta. É um lugar assim de uma tristeza imensa, de um vazio. E aí, como um aeroporto é muito parecido com um shopping, eu peguei uma imagem de um shopping dos Estados Unidos abandonado, que é a própria decadência da modernidade.
Próximo. Aqui tem uma frase que também eu gosto muito, é correndo de si mesmo não se completa o percurso. A gente chega no final do ano e a gente fala o seguinte, olha, tá correndo demais, mas ano que vem vai ser tudo mais tranquilo. É essa frase que a gente diz, né? Ou a frase é, professor, como é que estão as coisas? Esse semestre tá uma loucura, mas semestre que vem as coisas vão ficar tranquilas. A gente sempre acha que depois as coisas vão ficar mais tranquilas, mas o fato é o seguinte, a gente entra numa roda viva que a gente foge daquilo que talvez seja o mais importante na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos ter coragem para saber o que nós queremos e o que nós temos que fazer para conseguir isso. Seja no aspecto profissional, seja no aspecto pessoal. Isso importa em renúncia, isso importa em correr riscos. Então nós sempre vamos levando, deixando para amanhã aquelas decisões que nós deveríamos tomar. Eu lembro que a Marieta Severo deu uma entrevista que ela disse que quando ela tinha os filhos pequenos, queriam, por exemplo, jantar fora. Aí o que queriam? Comer pizza. Ela dizia, ai que bom. Se a família está feliz comendo pizza, eu também estou feliz comendo pizza. A hora que ela se divorciou, ela tinha que pensar, meu Deus, o que eu quero comer hoje? Eu não sei. O mais difícil é você tomar as decisões para você. Então, por exemplo, eu sou funcionário público e trabalho em outra instituição, eu sou professor de uma instituição privada. É muito mais fácil ser um empregado. Eu tenho um chefe que diz, tem que fazer, eu vou lá, faço, não sei o que, não sei o que. Agora, quando eu tenho que decidir algo para mim, o que eu quero, como é que eu vou conseguir chegar lá? É muito mais difícil. A gente tomar as rédeas da nossa própria vida. Então essa frase diz muito isso. Esse nosso correr de um lado para o outro e que correndo de si mesmo não se completa o percurso. E eu termino aqui e eu trago uma frase da Louise Bourgeois, que é o seguinte, a arte é uma garantia de sanidade. E eu acredito nisso. Se existe sanidade, a sanidade está na arte. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcelo. A gente se conheceu há algum tempo e algum tempo que eu falava para o professor assim, nossa, tem que ir para Uberlândia, a gente tem que ouvir essa fala. Eu ouvi a fala dele inicial, sobre aquela questão do direito da arte contemporânea também. Em João Pessoa tem um seminário, não sei se é um seminário, um encontro, como é que era que ele chama? É uma conferência de Direito e Arte, lá em Congresso de Direito e Arte, lá em João Pessoa. Então, lá que eu ouvi falar, e aí desde então estava esperando essa oportunidade para compartilhar com o público aqui. Bom, a gente vai fazer a dinâmica seguinte, vou chamar a professora Cândice e depois, se alguém tiver alguma questão ou quiser debater alguma coisa, a gente fazer uma roda aqui de conversa, a gente abre para a plateia, ok? Então, eu quero chamar a professora Cândice Lisboa, graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa, doutora em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e é professora adjunta adjunta 1 do curso de Direito e Mestrado em Direito da Universidade Federal de Uberlândia. A professora Cândice também tem um trabalho focado em Direito e Literatura, e é por isso que ela foi convidada para estar nessa mesa, para falar para a gente um pouco dessa experiência, dessa pesquisa dela em relação a Direito e Literatura. Muito obrigada pela presença, pela participação, e ela está engajada com a gente desde o início da montagem do seminário, e por isso também eu agradeço. É uma alegria estar aqui hoje, espero conseguir contribuir, vou tentar fazer uma fala mais informal, meio que o relato do que eu venho trabalhando, acho que vai casar muito bem com a sua fala, professor, antes. Acho que a gente tem muitos pontos em comuns. E, enfim, a minha formação no direito é de direito constitucional. Eu trabalho em direito constitucional há algum tempo, especialmente em direitos fundamentais. Então, eu sou uma pessoa muito aberta e muito sensível a questões sociais, a questões humanas e ao desdobramento dessas coisas no direito.
Todavia, eu venho percebendo que o direito por si e em si, ele não está tão aberto a subjetividades, a sentimentos, a emoções, embora se diga oficialmente que o direito se coloca para resolver conflitos sociais, os verdadeiros conflitos sociais e conflitos humanos não são tocados pelo direito. A gente tem um emaranhado de regramentos com a perspectiva de fatos, de soluções, de coerções, mas as questões em si, que ensejam esses problemas, não são tocadas pelo direito, porque nós somos pessoas e temos emoções, e a maior parte dos nossos problemas vem das nossas emoções, e isso é um terreno que o direito não gosta de entrar. Desde o começo do curso de Direito, a gente faz uma diferenciação muito grande entre o que é normatividade e o que é moral. E mesmo que vários filósofos do direito tentem superar e já tenham superado, a formação dogmática tradicional tenta nos colocar uma armadura de sermos fortes, sermos objetivos e darmos soluções para casos concretos, o que não perpassa por olhar a pessoa. Dentro desse ambiente, eu sempre me senti muito insatisfeita. E o direito e literatura veio para mim como uma possibilidade de resgate da minha humanidade, de tocar num ponto que o direito não chegava e que eu achava que era a essência de todas as coisas. Acho que eu não conseguiria ser uma boa profissional do direito se eu não fosse um bom ser humano. E o direito não me fazia um bom ser humano. Me fazia uma boa aplicadora, uma boa operadora, mas não uma pessoa sensível às outras pessoas. Então, para mim, o direito e literatura veio muito nesse gancho, de resgatar quem eu sou, de me permitir ver, de me permitir sentir, de me permitir enxergar coisas por uma nova perspectiva. A perspectiva de uma linguagem que ainda é um meio com que o direito se apresenta, mas uma linguagem mais voltada a possibilidades e a emoções. Para a fala de hoje, eu estava conversando com a Kátia e pensando no dia em si da consciência negra, eu resolvi falar sobre a Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus é um expoente da nossa literatura nacional, embora seja pouco reconhecida. E a Carolina Maria de Jesus, ela ainda tem uma peculiaridade que eu considero muito relevante porque ela é da nossa região. Ela foi nascida em Sacramento, que fica aqui perto de Uberlândia, e embora seja da região, ela é desvalorizada no Brasil de maneira geral. Embora tenha um movimento de tentar resgatar a figura da Carolina, eu penso que ela não seja. E o meu trabalho de Direito e Literatura aqui na UFO já fazem 4 anos. Durante 2 anos a gente trabalhou com a Carolina e a gente fez um seminário de Direito e Literatura, o primeiro maior aqui, que foi sobre ela. Então eu escolhi algumas coisas dela, não tudo, não pretendo ser exaustiva, vou tentar ser breve para não ser também cansativa, mas de dizer a importância dela e da literatura com ela para a reconsideração e a revalorização de um segmento que é muito importante para nós, que faz parte da nossa história, que é o público negro. Bom, antes disso, eu queria dizer que, assim, embora eu acompanhe toda a ideia de lugar de fala e que dentro da ideia de lugar de fala eu não sou apropriada para dizer de uma escritora negra por não ser negra, eu me coloco como observadora, como admiradora. Então, não quero me apropriar da palavra dela, nem da demanda dos negros, mas quero dizer, a partir do meu lugar de pesquisa, de pesquisadora em direitos fundamentais, de pesquisadora em relações de gênero, como eu percebo a importância da representatividade da Carolina nesse ambiente de debate. O direito e literatura, para mim, é uma das manifestações possíveis da arte. E, a meu ver, o direito e literatura, especialmente pela lente da Carolina, ele convida a transgredir, a sair do óbvio, a quebrar a naturalização do lugar que cada um tem que ter no mundo e do lugar que a mulher negra tem que ter no mundo, que é um lugar de subalternidade na maior parte das vezes. E com Carolina não foi diferente. No caso da Carolina em si, ela sempre soube disso, tá? Ela sempre soube da exclusão que ela vivia, das agruras do dia a dia, e a obra mais conhecida dela, Quarto de Despejo, ela nada mais faz
que dizer do que acontece com ela no dia a dia. E olha que interessante, o que chama atenção na obra é a secura da realidade que ela descreve. É dizer, passei fome. É dizer, meus filhos cataram lixo, despejaram lixo na favela, porque ela era uma favelada. Despejaram lixo aqui, meu filho viu uma melancia, a melancia estava podre, ele comeu essa melancia podre e passou mal. É estranho que isso chocou o Brasil na década de 60, mas ao mesmo tempo mostrou para São Paulo, porque ela vivia numa favela de São Paulo, a favela do Canindé, como era a realidade dos favelados, porque parecia que eles estavam dentro de um nicho fechado e ninguém dizia deles, eles não tinham espaço de fala. Não era bonito dizer sobre situação de pessoas excluídas. A nossa literatura sempre foi uma literatura mais voltada para demonstrar as belezas da vida, as belezas das classes sociais, exaltar lugares enobrecidos e não dizer de excluídos. Só que na década de 60, no Brasil, a gente passou por um movimento de uma literatura mais rebelde, que descrevia e que dizia de coisas assim. Passa para mim, por favor. A Carolina ela foi descoberta quando um jornalista, Audálio Dantas, ele foi fazer uma pesquisa sobre uma favela que estava crescendo muito em São Paulo, que era a favela do Canindé. O jornal Cruzeiro do Sul tinha contratado e pedido para que ele fosse dizer, tipo assim, quase com um estudo de caso, na antropologia, como se fosse ver que nicho era aquele, fazer a descrição de uma realidade tão diferente e que, a bem da verdade, estava trazendo preocupação para as lideranças políticas, né? Porque se expandia e deveria ser contida. Eles queriam quase que saber também quais os riscos que vinham dessa nova realidade. E assim, ele, quando foi na favela, começou a conversar com os moradores, ouviu dizer pelos moradores que havia uma dada moradora, chamada Carolina, que ela escrevia sobre a favela, que ela tinha um diário e que nesse diário ela dizia que iria publicar e fazer um livro e que tinha todas as coisas relevantes da favela. É interessantíssima, Carolina. Eu trouxe alguns trechinhos que ela usava a escrita como mecanismo de proteção e como escudo. Então, o que ela fazia no dia a dia? Ela se considerava diferente dos demais favelados, porque num ambiente de favela, e nessa favela especificamente lá em 1954, 55, o livro, a visita do Dantas foi em 58, a publicação se deu em 60, mas ela morava lá há mais tempo. A maior parte dos favelados não sabia ler e escrever. E as pessoas negras sabiam menos ainda. E ela foi uma afortunada, porque quando ela morava em Sacramento, ela teve a oportunidade de frequentar por 2 anos uma escola que era de um grupo espírita de Sacramento que alfabetizava pessoas carentes. Então, ela só foi alfabetizada por uma atividade de cunho religioso que se prestava a isso. De outra maneira, ela não seria, porque naquela época ainda a educação era algo que estava mais voltado para classes que fossem mais bem-sucedidas ou economicamente melhores. Foi assim que Carolina foi descoberta. Pode passar. Isso aí é uma descrição que o Audálio Dantas faz sobre o que foi essa descoberta da Carolina. Ele coloca, olha, a favela do Canindé em São Paulo é o pequeno e miserável mundo de Maria Carolina de Jesus. Uma favela igual a todas as outras, suja, triste, turbulenta, e com a desvantagem de ter nascido na beira de um rio, Tietê, que frequentemente invade tudo com as suas águas carregadas das sujeiras da cidade. Carolina vive mal, como vivem todos na favela. Profissão não tem. Apanha papéis nas latas de lixo da cidade. Nem sempre há o que comer para ela e 3 filhos menores. Em seu barraco. Mas ela aprendeu a ver, além da lama da rua e dos barracos escuros. Tem o seu mundinho interior, no qual, às vezes, há sol e nuvens coloridas. Escreve versos ingênuos, enche cadernos de sonhos, mas não se limita a sonhar. Não esquece o mundo sórdido que a cerca.
a miséria de seus irmãos favelados, a sua própria miséria. Maria Carolina tem em seu barraco uma dezena de cadernos cheios de vida da favela, um diário fiel, sem artifícios, do dia a dia de sua comunidade marginal. Há longos anos, ela vem escrevendo a respeito do seu pequeno mundo, fotografando misérias, desencantos e até pequenas alegrias, porque, segundo ela mesma confessa, a gente que mora na favela também tem dia de alegria. É impressionante o diário. Mas o que impressiona no diário é a crueza do diário. E você saber que aquela crueza ali é a vida como ela é, de quem vive na favela. Sem muitas máscaras. Mas esse sem muitas máscaras também, eu queria fazer uma observação, porque ele é mascarado sim. Se vocês tiverem curiosidade de ler o diário, vocês vão perceber que a grafia ela é toda errada. Mas ainda no errado, ela foi consertada, porque ela passou por um filtro para pensar o que ainda seria recepcionado ou aceito pelo leitor. Porque o leitor do livro de Carolina não foi o leitor da situação em que ela vivia, mas foi o leitor branco, de classe média ou de classe alta, que estava querendo começar a criticar o governo, a situação política do país. Então, ainda assim, em ele descrever e dizer que foi cru, não teve essa crueza toda. Passa, Cante. Esse é o Audálio com a Carolina e uma outra moradora da favela. Quando ele começou as visitas e começou a leitura, no trecho ali ficou falado, mas acho que é uma coisa interessante, a Carolina ela era catadora de lixo. Ela ganhava a vida sendo catadora de lixo, porque assim, quando ela foi para São Paulo, ela conseguiu ser empregada doméstica. Mas depois de ser empregada doméstica, quando ela ficou grávida do primeiro filho, as famílias já não mais aceitavam, porque ela tinha ficado grávida de qualquer um. E ela ficou grávida de mais 2 vezes, ela teve 3 filhos. E ela se negava, ela era uma pessoa muito interessante, ela se negava a ter um relacionamento porque ela julgava que os relacionamentos eram ruins, na maior parte das vezes. Ela era uma pessoa assim, alguns tentam dizer que ela era representante de negros, mas ela não gostava de ser colocada assim, porque ela também não gostava tanto dos negros. Até o pai dos filhos, ela dizia, eram brancos, porque ela negava algumas condições, como ela também negava ser analfabeta, como ela também negava a situação de ser excluída e usava a escrita como esse movimento de resistência. Então, ela é extremamente interessante e intrigante. Intrigante porque toda essa literatura como transgressão é a transgressão que existia dentro dela mesmo, dessa irresignação e desse não se achar no mundo. Ela não conseguia se colocar dentro, ela não conseguia se colocar fora, então ela usava a escrita para fazer quase que esse vômito de tudo que a machucava. A literatura, desse ponto, pegando o gancho do Antônio Cândido, ela é algo extremamente rico, porque na literatura você pode dizer tudo. A literatura como ramo da ficcionalidade, ela permite o impermitido na vida real. Ela permite a denúncia, ela permite dizer de sentimentos, ela permite falar mal do outro, cobrar do Estado uma postura, cobrar do Estado uma proteção, falar mal do direito, ela permite absolutamente tudo. E é nesse ambiente que o diário se apresenta como sendo um grande movimento de resistência com o status quo que ela ocupava nessa constante situação de exclusão, né? E o mais interessante da Carolina é que ela deixa isso muito claro. Ela fala em várias partes da obra: olha, você está me fazendo mal, você é um futriqueiro, você é um bêbado, eu vou escrever no meu diário. Um dia alguém vai ler e vai saber que você é isso tudo e que você me fez mal, entendeu? E que você faz mal para o mundo. Então ela usava a escrita como esse movimento de resistência e de denúncia social muito forte, né? Pode passar. Esse aí foi a figura clássica da Carolina, com um pedaço a primeira capa do Quarto de Despejo, que foi a obra mais famosa dela. Acho interessante observar que eu não lembro os números, mas de todas as obras nacionais, a que foi mais vendido em todos os tempos é esse livro da Carolina. Ele foi traduzido para não sei quantas línguas, mais de 16 línguas. Ele circulou o mundo. E apesar disso, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar de Carolina. A gente ouve falar de Machado de Assis, a gente ouve falar. Não estou comparando a técnica de escrita, estou dizendo em número de vendas.
ela foi super importante num contexto e ela é desconsiderada, desqualificada. E a crítica literária que fazem a ela, inclusive, diz que ela nem é uma literata, porque aquilo que foi escrito foi um acaso, foi algo que agradou a mídia da época e que por acaso teve um grande número de vendas, mas é tão desqualificado em si, pela incorreção ortográfica, pela inexatidão das ideias, que deveria ser tido como talvez um engano. Ela é engraçada, assim, ela, diante disso tudo, tá? Ela tinha algumas frases de efeito. Numa delas, achei isso bem interessante, pegando as gravuras também, ela fala: eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. A Carolina é tão interessante na obra dela que ela, assim, ela bebia muito. E ela relata isso, ela tem vários momentos que ela está escrevendo, ela está bêbada, ela é barraqueira, ela é tudo. E ela não sabe muito a divisão da realidade, o que é verdade, o que não é. E ela encontrou como tática de resistência isso. Isso aqui vai passar, isso aqui não é real. Um dia alguém vai ler e vai descobrir o que você fez. Eu estou catando, mas assim, não gosto disso. Mas então, eu vou falar que eu estou sonhando e vou continuar vivendo, até que toda essa realidade se modifique. Em outro trecho ela fala: comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. E como ela gostaria? E como gostar desse mundo cruel onde ela se encontrava? O livro da favela, ele é muito cruel, assim, ao tratar de relacionamentos afetivos, ao tratar de relações de paternidade, né? As coisas que os filhos dela passavam, e várias vezes ela dizia: eles não têm sapato, o sapato está furado, eles não têm o que comer. Eu falei para eles ficarem quietos na cama, que a dor no estômago vai passar. Aí amanhã, um outro dia, quem sabe eu cato mais um pouco de papel e consigo comprar comida para eles comerem. E a comida que ela conseguia comprar, às vezes, pelo tanto de dinheiro que tinha, era comida estragada. E ela dava essa comida, às vezes, para eles, porque era o que tinha para comer. Não tinha água, então ela ia e relata as idas para fila para pegar água para alimentar os filhos. Então, assim, é forte, né? Não tem como gostar desse mundo mesmo. Uma das falas, a redação é assim mesmo, tá? Aqui todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir, prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo, sento no quintal e escrevo. Ela escrevia, eu comecei a dizer, em folhas de papel que ela catava. Como ela era uma catadora, ela catava papel também. E ela, por exemplo, pegava cadernos que ainda tinham algumas páginas, e ela ia escrevendo nesses cadernos, ou às vezes até em cima de papel que já tinha sido escrito, porque ela não tinha dinheiro para comprar os papéis para escrever, como não tinha dinheiro para comprar ou para fazer uma produção super elaborada das coisas. Então ela escrevia como dava, onde dava. Ela só fazia como fuga ou como elemento de resistência esse ato de escrever. Outra fala dela: 5 de dezembro de 1958, foi o ano mais marcante do livro. Fiquei horrorizada quando ouvi as crianças comentando que o filho do senhor JM foi na escola embriagado. É que o menino está com 12 anos. Eu hoje estou muito triste. Então, assim, o alcoolismo na favela parecia que era algo comum. E alcoolismo, de maneira geral, é uma fuga da realidade, né? Ainda mais uma realidade grotesca como que ela era parte da vida dela, né? E mostra, assim, uma sensibilidade, apesar de tudo, como doía nela algumas situações. Agora, no dia do Natal, né? 25 de dezembro de 58. O João é o filho, um deles, né? São 3. Entrou dizendo que estava com dor de barriga. Percebi que foi por ele ter comido melancia estragada. Hoje jogaram um caminhão de melancia perto do rio. Não sei por que é que esses comerciantes inconscientes vêm jogar seus produtos deteriorados aqui na favela para as crianças ver e comer. Essa era a realidade dela, né? Então, assim, por um lado, estava triste que o filho estava passando mal de ter comido, mas ela também tem a consciência de que, às vezes, era pegando essas comidas deterioradas mesmo e comendo isso que ele sobreviveu. E essa ainda é a realidade de muita gente. Então, a denúncia social feita pela obra dela, ela é incrível e crua. Ficou meio ruim aí. Essa passagem é uma das mais citadas do livro dela. Não digo que foi
rebotalho, que vivia à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. É interessante isso que eu já relatei. Ela fala que, quando ela foi para São Paulo por não ter filho, era fácil ser empregada doméstica e ficar numa casa de uma senhora e ter todas as regalias que eram, ela descreve assim, de estar numa casa de uma senhora, porque você come bem, né? Você vive relativamente bem. Mas quando veio a primeira barriga, ela foi colocada para fora e a patroa não queria nem saber. Depois das seguintes, então, ela não tinha a menor chance de trabalhar numa casa de família, porque a sociedade da época não aceitava esse tipo de gente dessa maneira. E ela, então, ficou sem alternativa de trabalho, e por isso ela se tornou uma catadora de lixo, né? Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. E, assim, foi sorte, porque quando ela foi descoberta e o jornalista teve acesso aos escritos, ele tomou para si a missão de publicar esse livro. E, assim, ele teve uma luta muito grande para conseguir essa publicação, porque eles não tinham dinheiro. Por sorte, foi um grande sucesso. Mas foi um grande sucesso, assim, que é triste de perceber e é triste de comparar. Ela é da mesma época da Clarice Lispector. E, assim, inclusive tem foto da Clarice Lispector, eu acho que eu não peguei, indo no lançamento do livro dela. E para sempre Carolina era, assim, a negra excluída. E a Clarice era a deusa do intelecto e de todas as coisas. A Carolina vendeu muito mais que Clarice, mas nunca ela vai ter o reconhecimento da Clarice, até pelo padrão de avaliação literato, né? Assim, é triste a vida dela. E, por fim, né, só para... que isso aqui foi só meio que para a gente começar a pensar no significado da obra de Carolina, eu escolhi essa frase dela, né? Temos só um jeito de nascer e muitos de morrer. Eu fico pensando em quantas mortes Carolina teve em vida e quantas mortes ela já teve depois da vida e quanto desrespeitar pela pessoa dela e pelo trabalho dela. Quando eu penso no direito e quando eu me proponho a estudar Carolina, sendo professora de direito constitucional, eu fico pensando assim que vários problemas, várias dimensões de um processo, várias relações que estão por detrás de um conflito, de uma lide, são questões sociais e a gente não vê. A gente só analisa a frieza da letra da lei. E enquanto for assim, nós estamos matando várias pessoas todos os dias. E nesse ponto eu agradeço muito a oportunidade de gostar de literatura, quero aprender mais sobre artes e entender melhor de artes, mas assim como essa oportunidade de renascer, de perceber e de resgatar em mim aquilo que às vezes se perde pela frieza da minha formação jurídica. Então acho que é isso. Quebrando o protocolo, que eu estou arrepiando. Né? Eu acho que as duas falas foram muito felizes e, assim, trouxeram aspectos, né, que se cruzam e, ao mesmo tempo, mostram tantas diferenças que nós temos, né? Não, assim, na humanidade, mas assim, na nossa sociedade mesmo. Não sou mediadora, né, estou longe desse lugar, mas eu quero agradecer muito. Professora Candice, que ali de fora falou assim, talvez também eu não preciso falar. Falei, hã? Né? Então, assim, eu quero agradecer muito mesmo a sua generosidade de compartilhar com a gente, né, esse estudo, essa pesquisa. Quero chamar o professor Marcelo para voltar para a mesa para compor aqui. Foram duas riquezas essa manhã, né, gente? Eu estou bem emotiva, assim, porque às vezes é o que você disse, né, Candice? Tão perto e tão longe, né? Alguém que é próximo aqui da nossa região, eu não conhecia a história, né? Aprendi muito sobre ela, quero ler também. Pode ir. Ele espera assim. Deu? Então, eu não sei aqui quem já foi a Sacramento.
Sacramento é um lugar perto de Uberaba. A família de Sacramento. Então, eu fui a Sacramento e fui tentar resgatar a história de Carolina, assim, pisar nos lugares em que ela pisou, o colégio que ela estudou. E, assim, emociona pensar. Foi muito pouco tempo, você pensa 1 ano e pouquinho, no máximo 2. Ela teve uma alfabetização. Eu nem sei comparar com hoje, mas tipo de primária, ela aprendeu as letras. E a infinidade de coisa que vem da análise dela. E por que ela não é presente, por exemplo, aqui em Uberlândia, na nossa história? A gente que às vezes fala tanto e tenta resgatar tanto, não fala de quem é daqui, dos problemas da nossa região, sabe? Eu fico boba com o nosso esquecimento. Não, e assim também, me apropriando aqui do microfone, já vou passar para vocês. Mas essa questão também que o professor Marcelo trouxe, né? Essa relação da autoria, ela fazia questão, eu quero ser uma escritora, eu quero, né? É o que ela se propôs a isso, né? Bom, não vou falar mais porque eu quero também, né, compartilhar, que vocês entrem no papo aqui dos nossos convidados. Está aberta a palavra para quem quiser perguntar, falar. Eu tenho algumas questões, mas eu quero, né, abrir aqui primeiro para vocês. Eu posso levar o microfone? Vou deixar essa cadeira. Pode dar. Não sei se está funcionando. Todo mundo é frio? Então tá. Já esfriou. Estava quente, já esfriou. Nossa, tá muito gelado. Posso? Eu quero fazer um comentário sobre a fala da professora e quero fazer uma pergunta para o professor. Sobre a sua fala, são 40 mil exemplares de quarto de despejo vendidos em 2 meses da Betida. E há uma frase dela, que é uma frase muito proeminente, muito doída, da menina com 8 anos, quando ela vem e chega e fala para a mãe assim: mãe, eu sou gente ou bicho? Então essa é uma das frases, para mim, mais profundas da Carolina. E, bom, ela foi uma pessoa que viveu Sacramento, Uberaba, São Paulo. Uberlândia praticamente não teve essa vivência. Hoje, depois que ela eclodiu no mercado, agora há uns 5 anos, ela começou a ser estudada mais profundamente. A Unesp fez um estudo profundo sobre Betida e aqui nós tivemos alguns estudos, algumas apresentações sobre ela, algumas homenagens, inclusive, com a presença do editor dela de Sacramento, que foi a primeira publicação dela de Sacramento, foi um editor o primeiro editor dela foi de Sacramento. Mas, enfim, a gente, pegando a frase da liberdade de expressão que ele postou ali, tudo na vida a gente tem um preço a pagar. E a Betida, ela fez a escolha dela também, no sentido assim de brigar pela liberdade. Ela nunca aceitou cabresto. E na sociedade, infelizmente, a gente vive sob cabresto. E essa liberdade custou muito caro para ela, a ponto de que ela, com 13 anos, ela se recusou a viver em uma casa que ela dizia que era uma prisão, e na verdade é porque tinha regras e ela não aceitava. E a gente sabe que as regras, elas são terríveis para qualquer um, e principalmente para ela, uma menina negra, pobre, num momento difícil da história e numa condição de uma sociedade preconceituosa. Então ela foi a pé de Uberaba para Sacramento
porque não aceitava de jeito nenhum as regras. Então, eu prefiro a morte do que viver desse jeito. Então, esses preços a gente paga. Depois que ela fez muito sucesso com o quarto de despejo, ela ainda sofreu um período pior, talvez, de preconceito, né, que foi não ser aceita pela sociedade. Então, a gente vive isso, infelizmente, ainda. Bom, era só um comentário. Para o professor, eu gostaria de perguntar por que você fala sobre a questão do anonimato, né? Dentro dos direitos autorais. Até que ponto eu posso viver esse anonimato? Assim, eu pergunto assim, dentro da lei, porque o processo ele está correndo solto, né? A gente se pisca torto, um quer processar. E a questão das frases, por exemplo, você mesmo comentou que vai repassando até se tornar autor anônimo, frase anônima. Mas muitas frases e muitas publicações que nós acompanhamos nas redes como anônimo, tem dono, e donos conhecidos. Eu mesma tenho uma autora que essa autora tem um trabalho maravilhoso da década de 70 e ele está correndo aí como anônimo. Eu já vi gente regravar, eu já vi gente dizer, e ela está vivíssima para poder dizer, olha, eu sou a dona desse assunto aí. E tem uma frase, inclusive, do Nietzsche, que corre muito também, mas essa agora todo mundo já sabe que é do Nietzsche, mas no início ninguém sabia, que é o que não me mata, me fortalece, né? E, bom, essas frases, às vezes fotografias que as pessoas pegam e tem as do banco de dados, mas tem aquelas que não são de banco de dados, às vezes tem aquelas no banco de dados que vem lá citar o autor, é obrigatório citar o autor. Tem uma fotografia do Evandro Teixeira, da época da ditadura, que foi uma fotografia que correu muito tempo como anônima, até ele vir à mídia e dizer, olha, esse trabalho é meu, eu fotografei aí quando eu tinha uma Leica, assim, assim, assim. Então, esse anônimo, né, até que ponto eu fico resguardado se eu fizer uso dele? Bom, obrigado pela pergunta. Seu nome é? Ivone, desculpa. Imagine. Sim, pronto. Meu nome é Ivone, tá? Eu sou ex-aluna aqui da universidade. Direito? Não. Não, eu sou da teoria literária. Ah, ótimo. Então você tem conhecimento de campo para falar. A tua pergunta é excelente, é muito oportuna, e quando você começou a falar, eu lembrei de uma frase, já que eu vou de frases do Andy Warhol. Ele tem uma frase que me diz que todo mundo tem direito a 15 minutos de fama. E acho que se ele estivesse vivo, bem que é muito difícil, né? Falar, se uma pessoa estivesse viva, ela faria isso. Mas acho que ele falaria, hoje todo mundo tem direito a 15 minutos de anonimato, né? Que acho que mais nós buscamos. Então, esse meu trabalho, esse meu processo de criação, ele é para tensionar essas questões. Aonde vai o anonimato, qual o limite da autoria, da citação, dessa necessidade toda. Na academia, sempre me incomodou o seguinte, eu ouvia muitos alunos reprovando por plágio, porque pegava uma frase do autor. Então, para mim, a autoria está muito relacionada ao que aquela frase vai dizer. Então, por exemplo, se eu pegar um conceito no direito lá do que é um bem jurídico, 5, 6, 8 autores vão falar exatamente a mesma coisa. Quem é o dono disso? Que se fala o termo dono. A quem pertence essa definição? Então, eu acho que existe um discurso muito proprietário dos direitos autorais, que as palavras têm dono. Então, quando me refiro a frases, às vezes são umas frases que... Por que outra pessoa não poderia ter dito aquela mesma frase? Será que apenas uma pessoa pode dizer? Por isso eu utilizo só frases. Quando é uma obra mais completa, é um texto, um artigo, um texto maior, quando você fez referência a uma situação, é claro que a situação é outra. Então, eu quero, digamos, investigar esse campo. Se eu não encontro
autor para citar. Como é que eu faço? Então, por exemplo, hoje tem algumas ações judiciais envolvendo grafite no Beco do Batman em São Paulo, já tem decisões. Se tem um muro que tem uma frase ou tem uma imagem. Se eu não consigo localizar, pedir autorização, porque eu não sei quem é, porque não existe nenhum meio de eu conseguir, porque é uma obra anônima, como é que eu faço? Então é isso que me interessa. Nos bancos de imagem tem regras para ser licenciado. Então, por exemplo, eu só posso licenciar para determinada finalidade a imagem. Não quer que aquilo vá para um conteúdo político, enfim, outra situação, mercado e assim por diante. Então eu sigo aquilo que o contrato vai dizer. Ou é obrigatório citar, ou não é obrigatório, você escolhe. Às vezes até eu chego a ligar para o banco de imagens, que só queria confirmar isso, é exatamente isso, para que eu possa fazer uso. Eu utilizo tanto o banco de imagens que são pagos, como alguns que são gratuitos. E as frases, mesma coisa, eu me dedico àquelas frases que ou são anônimas, porque eu não consigo descobrir quem é o autor, ou que é uma frase que eu digo, por que essa pessoa que falou isso, só ela pode dizer? Por que uma outra pessoa não pode dizer isso? Será que é um discurso muito do pertencimento? E eu vejo muito uma questão na arte, é o seguinte, quando muitos artistas, eu sou a favor da expressão e tudo mais, mas muitos artistas dizem o seguinte, olha, eu preciso ter liberdade para fazer meu trabalho, então eu posso citar tais autores, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Aí quando ele faz o dele, ele diz assim, agora não, eu quero direitos autorais. Então, se você pôde utilizar todo o repertório que esteve à sua frente para fazer pesquisa, para poder chegar onde você chegou, você também tem que permitir que as pessoas também façam uso disso. E, na verdade, a autoria é um processo contínuo. Acho que todos nós somos autores das nossas vidas. Então, nesse sentido que eu vou fazer uso dessas frases. E, aliás, uma outra situação que eu acho importante colocar, às vezes eu utilizo algumas frases de algumas pessoas conhecidas, mas eu nunca coloco o autor, mesmo que às vezes possa ser, por exemplo, uma frase que eu peguei de um filme, de um dos diretores mais conhecidos do mundo, que é uma frase que qualquer pessoa pode poder ter dito, não é uma frase que eu reconhece como aquilo, mas eu não coloco de onde eu retirei, porque me parece uma certa etiqueta. Então, por exemplo, você vai fazer uma obra, você cita Clarice Lispector. Isso é legal. Então, parece que eu estou querendo pegar carona com outra situação. Eu até vejo hoje muito até na academia isso. Você tem que citar tal e tal autor. Então, tem uma certa grandeza desses autores. Então, você cita um autor do jeito constitucional, não sei o quê, Habermas, do Ortega. Que bacana, o teu trabalho é bom. Se você não cita esses autores, então você olha, você pecou na tua biografia. Então, existe uma hierarquia. E essa hierarquia também que eu quero, digamos, desconstruir um pouco. Você fui claro na sua resposta? Existe uma situação que vem sendo muito comum dentro do meio acadêmico, que é o pesquisador reinventar a fala, trocar a frase, trocar a palavra de lugar e colocar e pedir autoria, porque depois, quando eu cito a pesquisa, ele quer que eu cite como dele. No entanto, ele pegou a frase de alguém e só remodelou. E a gente vê muito isso. Um exemplo clássico, as pessoas usam... vou só citar um exemplo. Às vezes a pessoa escreve assim... uma ideia, ele vai lá e fala assim, olha, eu tenho feito essa pesquisa aqui porque eu tenho buscado o conhecimento, uma vez que a minha mente, ela jamais retornará a esse tamanho original e, afinal de contas, o mundo se faz mesmo com homens e livros. E isso ele escreveu numa informalidade. Isso é um caso, né? um exemplo. Mas essa informalidade, só aí ele já usou 2 autores clássicos. Ele já usou Eisner e já usou Lobato. E eu acho que não dói dar o crédito. Mas a gente vê muito as pessoas burlar esse crédito em pequenas frases. Essa é a questão, em pequenas frases. E aí, o direito me absolve nessa hora? A questão é se o direito me absolve. Eu vejo algumas situações aí. Na academia a gente exige muita citação.
Até porque nós queremos que nossos alunos pesquisem. O que nós queremos que eles façam? Vão na biblioteca, leiam, não é só sentar e escrever com as minhas ideias. Ele tem que ter tem que ter leitura. Quando nós fazemos um trabalho e vamos para uma editora, eles querem que seja um trabalho, digamos, mais limpo, que não tenha citação a toda hora, que seja uma leitura mais fluida. Então, acho que são campos muito diferentes de onde nós vamos estar. Então, você manda uma tese para uma editora, eles vão dizer, ó, a gente precisa que você trabalhe o texto para que não tenha tanta citação. Isso acontece muito. Então, eu vejo que quando tem coisas muito evidentes, que aquela frase é daquele autor, tem que citar, porque está muito caracterizado. E aí, se quem escreveu o texto utilizou aquela frase, ele pode estar utilizando outras frases lá. Então, a citação é necessária, rodapé ou coisa nesse sentido. Mas eu defendo muito a liberdade que a gente possa também escrever com as nossas próprias palavras. Não é que tudo tem que recorrer para citar alguém. Porque você não tem nem muita liberdade para conseguir fazer um texto que já não foi pesquisado. E além disso, tem outras situações, por exemplo, hoje a academia nos exige muita publicação. Como que você consegue publicar tanto? Você vai publicar a mesma coisa que muita gente faz, escreve um texto, depois pega uma parte daquele texto, produz um outro, e pega um outro, enfim, fala a mesma coisa várias vezes. Então, essa questão da autoria tem camadas de complexidade para serem analisadas. Bem? Não? É para os dois. Eu percebo aqui, por exemplo, no seminário de Direitos Culturais, realmente a ausência, né, dos estudantes de direito, da classe artística também, embora, né, em alguns eventos nós tenhamos tido a participação tanto de um quanto de outro, mas assim, basicamente eu entendo que é um tipo de evento que eu sei que está no início, né, é a segunda edição, mas a gente esperava, né, vou falar por mim, uma adesão especialmente do direito. Eu tenho uma visão sobre isso e queria que vocês colocassem de vocês, né? Eu penso que isso parte mesmo lá do início, lá do primeiro período do curso. Na verdade, até mais que é anterior, me parece, né? O porquê que as pessoas buscam um curso de direito, né? E eu vejo que a arte, a cultura tem muito a contribuir. A gente, né, percebe aqui a riqueza que vocês trouxeram aqui e que a arte provoca esse senso crítico, né, que muitas vezes os nossos colegas não têm, né? Onde que vocês acham que a gente poderia, ou onde que a gente tem que mexer para mudar um pouco essa visão do que é o direito, talvez, né? Porque, assim, essa visão é muito de quem está olhando para os dois lados, né? A que vocês trouxeram, né? Direito e literatura, direito e arte, a gente entende que tem uma contaminação da arte, da literatura no pensamento. Mas a gente vê, muitas vezes, né? Advogados insensíveis, promotores insensíveis, juízes insensíveis. Por quê? Porque eu acho que está na base da nossa educação aqui, né? Da formação do direito. Mas eu gostaria de ouvir vocês, porque onde que a gente poderia mexer para a gente sensibilizar os nossos alunos, eu não sou professora, mas os alunos, né, especialmente do curso de Direito, para trazer eles um pouco mais para esse olhar mais sensível do direito. Não sei se eu fui clara, vocês entenderam? Sim. Acho que a tua pergunta, você foi no ponto, Kátia. Parabéns. Um modo que eu acredito de sensibilizá-los é fazer com que eles saiam dos muros da universidade. Então, eu acho que um dos problemas que nós temos hoje é a teorizar, inclusive, situações que são fora da área do direito, sem conhecer essa situação. Então, por exemplo, o aluno vai escrever um TCC sobre responsabilidade médica. Ele nunca foi no hospital para saber como as coisas funcionam. E ele escreve a teoria outro julgado. Por exemplo, o aluno vai escrever sobre adoção. Ele nunca foi no abrigo
para ver como é que é o dia a dia dessas crianças, como é que elas vivem, como é que elas chegam lá, como é que é o olhar delas. O aluno vai escrever sobre medidas socioeducativas no ECA. Nunca foi ver como é que esses adolescentes estão, como é que eles chegam lá, como é que é o dia a dia, como é que eles pensam, como é que é o rosto deles. Então, acho que a universidade precisa promover isso. Promover visitas técnicas, fazer com que o aluno vá a campo, para que o aluno saia, não só que isso aconteça no núcleo de prática, que as pessoas que vêm até ele, mas que nós possamos, e isso demanda muito o envolvimento dos professores, para que leve eles para esses lugares. E sim, várias vezes eu acho que para sensibilizar, um dos caminhos seria esse. Depois também com direito de arte e tudo mais, e até talvez repensar um pouco o nosso modelo de eventos. Então, por exemplo, hoje a gente está conectado o tempo todo. Será que as pessoas conseguem ficar um dia inteiro assistindo um evento? Como é que a gente poderia pensar isso? Enfim, eu acho que aqui interessante são falas curtas, mas, por exemplo, ninguém mais consegue talvez assistir uma conversa de 2, 3 horas, como existe. Então, repensar todo essa estrutura da universidade, mas principalmente para que a gente consiga sair daqui, sair dentro da universidade, ir para outros cursos, ir para fazer visitas técnicas, ir fazer experiência, e fazer extensão, que é uma área muito rica, que nem sempre acontece como deveria. Exatamente. Falta o diálogo. Eu já parei para refletir um pouco sobre isso. E, assim, pensando na minha trajetória de vida, eu acho que essa abertura para as artes, para a cultura de maneira geral, é algo que a gente aprende em casa e aprende na escola no começo. Você vê que um ambiente em que, por exemplo, a literatura é valorizada, a pessoa tende a ser um literato também, a gostar. E a gente precisa começar a incentivar e não pensar que isso tem que ser o objetivo final. Quando eu falo, eu quero ampliar o público, por exemplo, traçando uma premissa, eu quero ampliar o público para um congresso ou para um seminário de direitos culturais, eu quase que estou na mesma retórica de uma dogmática. Tem que vir quem quer vir. A gente tem que ter uma liberdade de sentir. Eu acho que passa por uma reestruturação de concepção de vida, até do curso de direito também. A gente é muito dogmático. Por que as pessoas não vêm aqui? Porque, de uma maneira objetiva, isso aqui não traz nenhum tipo de ganho. Se fosse um congresso de processo civil com os maiores doutrinadores ou que um estudante estivesse procurando emprego, ele ia, porque ele ia ter uma visão de mercado daquilo. Direitos culturais, falar de arte, falar de sentimento, falar de humanidade, não é algo que traga, que agregue em si objetivamente. Eu acho que faz toda a diferença no plano da pessoa, do interno, mas a pessoa tem que ter essa abertura, e essa abertura não é forçada. Daí que eu achei bem interessante o que o professor falou, porque quando você leva ela para a realidade, ela começa a sentir falta. Porque quando você leva ela para a vida, ela começa a se perceber como vivente, e aí essas coisas começam a fazer sentido para ela. É quase que fazer o coração pulsar, né? E acho que a gente precisa disso, de fazer esse coração pulsar. Mas sem pensar que tem que ter um auditório cheio, ou que tem que... Sabe, assim, porque me incomoda muitas vezes nós sermos avaliados por produtividade. Porque essa produtividade esmaga as opções. Aqui na universidade, no curso de Direito aqui, é uma universidade diferente, um curso diferente. A extensão aqui é muito forte. Tem vários projetos de assessoria popular e coisas assim, em vários âmbitos. Eu tenho desde que eu cheguei para cá, eu tenho vários, né? O Constituição na escola. Eu vou para a escola, a maior parte das pessoas não sabe, mas o tanto que os alunos que vão para esse projeto são alunos mais sensíveis, e o tanto que eles mudam, de uma maneira geral, o entorno, e a coisa vai indo, sabe? Acho que a gente tem que ter a sensibilidade de entender que essa mudança vai aos pouquinhos, mas um pouquinho, uma pessoa que começa a ver diferente, ela já transforma o entorno todo. Então, assim, eu tenho esperanças nessa mudança, mas eu não gosto de pensar em marcos, tempo, quantidade, porque eu acho que vai indo por si só. Acho engraçado isso, porque parece que a gente do direito, a gente não pode falar de amor, a gente não pode falar de sentimento, a gente não pode falar de alegria, a gente não pode falar de tristeza, a gente não pode falar que a gente é gente, né? A gente é quase uma maquininha com uma armadura aqui, pronto para passar por cima de todo mundo.
Eu confesso que, assim, depois que eu me tornei doutora, eu me sinto mais livre para ser eu mesma. Porque eu posso abandonar um pouco do direito, porque se você está pensando mal de mim, tudo que eu precisei demonstrar para a academia, eu já consegui fazer. Então, isso me dá a liberdade de poder voltar atrás e me rehumanizar e ser uma profissional melhor no meu lugar. E eu tenho feito isso em vários lugares. Aqui na UFO, eu tenho Entremeios, que é Direito e Literatura. Eu tenho Constituição na Escola, que é um projeto de levar o direito constitucional através do direito e literatura, porque a gente fala de direito sem dizer de direito para crianças, para mudar o entorno, pensando mesmo no projeto de emancipação social, que começa no direito à educação. Eu trabalho também com justiça sistêmica, porque eu vejo tanto que a constelação familiar também é um movimento de reumanização do direito, de tentativa de conciliação, e essa conciliação eu só vejo através dos sentimentos, da mudança interna das pessoas. E no mestrado, eu dou aula aqui também, e assim, por exemplo, esse semestre do mestrado, eu me dei o direito de falar de sentimentos. Então, eu trabalho o sentimento constitucional, eu trabalho discriminação indireta, eu trabalho teoria do reconhecimento, num movimento de tentar rehumanizar o direito. Porque eu penso, eu tenho para mim, que pessoas melhores fazem um direito melhor. E isso tem que ter uma abertura para acontecer. Eu acho que a arte é excelente, porque ressensibiliza, toca. Inclusive, eu adorei todas as gravuras que você passou com as frases, e penso que seja muito isso, né? Eu primeiro tenho que me buscar para depois eu chegar no outro. Não tem condição. E esse me buscar é um mergulho para dentro que toca o meu coração. Sem o meu coração pulsante, eu não consigo ser nada de bom para o mundo, porque eu não acolho o outro, porque eu nem me acolho. E a gente foi treinado muito para isso. Então, assim, mesmo que os olhos acadêmicos às vezes sejam meio brutos, eu acho que com gentileza a gente vai devagarzinho, falando baixinho, eu acho que o negócio vai indo. Assim, eu tenho essa crença e essa esperança. Nos lugares em que eu trabalho, nos grupos que eu faço parte, assim, desses projetos de extensão, e mesmo com os alunos do mestrado, eu vejo que o resultado tem sido muito positivo. No começo tem um estranhamento, especialmente no mestrado, mas ao longo do tempo eles vão entendendo dessa necessidade de rever, de ressignificar os projetos de pesquisa, de pensar na utilidade daquilo para o mundo, né? O direito tem que estar a serviço do mundo, o direito não tem que ser um fim em si mesmo. Numa instituição pública, eu acho que da essência das coisas, pensar na finalidade pública, na finalidade social, e aí eu relembro muito a Constituição, essa promessa de justiça social, essa promessa de dignidade, que é o direito de ser que você falou. Talvez você não tenha o direito de ser na escrita direito de ser, mas quando eu penso que a dignidade é a premissa, não tem como alguém ser digno se ele não se reconhece a si mesmo como um ser que merece viver. Isso vem lá de Kant, né? A gente não tem que ser só um ser que existe, né? A gente tem que viver em abundância, viver plenamente. Eu acho que é possível fazer essa transição. Não dá pra gente ir na agressividade, querendo que todos nos ouçam, que todos façam parte, que todos coadunem num ato de força. Mas se for um ato de delicadeza, a chance de o êxito acontecer é muito maior. E aí é assim que eu tenho trabalhado aqui. Eu queria também te agradecer as suas palavras, que me tocaram muito. É muito gratificante ter esse feedback, ouvir que o que a gente fala, o que a gente faz, ecoa em outras pessoas. E, ao meu ver, o que a gente precisa de muitas questões, precisa estar na universidade, precisa ocupar espaço em disciplinas, na pós-graduação, mas principalmente eu acho que é necessário fazer eventos como esse. Então eu gostaria até nesse momento de parabenizar a Kátia, que é uma pessoa que idealiza, uma pessoa que realiza. Eu sei o quanto é difícil conseguir chegar no evento quando ele está pronto, como hoje. O caminhar que é. E hoje, no período de crise, conseguir patrocínio, realmente, a Kátia, você é uma vitoriosa. Você realmente transforma o direito numa arte ao conseguir fazer eventos como esse. E por que eu acho que um evento como esse é importante? Porque a gente vive muito no nosso próprio mundo, assim, dentro do nosso departamento, com os nossos colegas, com os nossos alunos. E quando a gente vem para um evento como esse, encontra outras pessoas de outros lugares que fazem também muitas coisas,
coisas, que a gente vê experiências e outros autores, enfim, a gente se torna mais forte e a gente vê que é possível caminhar melhor ainda. Então, quando te pergunta o que é necessário, eu acho que é necessário ter muitas cátias no direito e arte. Mais alguém, gente? Os slides, vocês podem compartilhar? Tá. Bom, gente, então, na verdade eu quero estender esse agradecimento que foi feito a mim também, ao professor Molina, que está trabalhando ali de fora também, né, que é da Universidade Federal de Uberlândia, e toda a equipe do grupo que está comigo, né, porque assim, a gente não faz nada sozinho. E especialmente vocês, porque se vocês não tivessem aceitado o convite, a gente também não teria esse momento aqui hoje e esse evento. Eu só quero ratificar uma fala, porque assim, eu também não me preocupo, talvez porque eu vim do teatro, e a gente já apresentou para duas, eu já fiz um monólogo para 2 pessoas assistindo. E foi um dos melhores, porque eu estava comigo, porque eu estava presente, porque isso, né? Quando eu falo isso, é a minha ansiedade de que os nossos alunos, de que as pessoas que trabalham nessa área possam ouvir falas como a de vocês, né? E talvez, às vezes eu sou meio bruta, confesso, porque eu falo assim, nossa, gente, não é possível que o povo não vem. Mas assim, tem gente que vem, e quem vem tá, né, completando, que a gente fala no teatro, o espetáculo ele tá pronto quando a gente apresenta, né? Sem público a gente não tem espetáculo, né? Fica só uma coisa só pra gente, a gente ficaria no espelho fazendo ensaio. E eu acho isso, é o meu desejo de que muitas pessoas ouçam, né? Que muitas pessoas se deixem tocar e abrir por outras palavras, por outras mentes, por outras vivências, por outras experiências, e que isso acumula e traz pra gente um outro olhar também, e que a gente pode ser um pouco melhor a cada dia, né? Acho que é nesses encontros também que a gente se fortalece, que a gente se identifica, ou que a gente fala, às vezes eu não concordo, mas isso também me mostrou o que eu penso sobre esse tema, então, né? Então isso é muito importante e por isso eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Eu quero dar uma informação, porque agora às 13h30 tinha uma programação que era, né, uma visita técnica, e a gente está cancelando essa visita técnica em virtude de que o arquiteto que faria a condução está doente. E ele nos avisou, né, agora foi uma coisa de ontem, assim, a gente nem conseguiu falar isso para o auditório ontem que estava cheio, mas a gente não conseguiu uma outra pessoa a tempo para fazer a condução da visita, até porque foi ele quem projetou o espaço, então o sentido maior seria ser com ele. Então nós estamos cancelando a de hoje, mas amanhã está prevista, né, a visita técnica na Igreja do Divino Espírito Santo do Cerrado. Não sei se vocês conhecem, mas essa está mantida, tá? Peço desculpas, mas nos eventos tem dessas coisas, né? E nós somos humanos e a gente fica doente e as coisas acontecem também. Muito obrigada, bom dia para todos nós.